Então, pessoal, agora a gente vai falar da ação integral. A gente falou da proporcional anteriormente e agora vai dar continuidade indo para a integral. A ação integral, ela é proporcional à integral do erro, né? Então ela assume essa forma: U de t, que é o meu esforço de controle, igual a KI integral de E de t dt. Ou seja, a ação é proporcional, né? A gente ajusta esse KI à integral do erro. Isso em termos de Laplace seria um U de S igual a KI vezes E de S sobre S. E o controlador, né, a função de transferência do controlador, que seria a saída U de S pela entrada E de S, fica KI sobre S. Então deixa eu mostrar mais ou menos como é que funciona esse sinal de controle. Então digamos que meu erro é dessa forma aqui, né? Isso bate com o sistema subamortecido, que eu vou ter um overshoot no erro, né? Vai ter uma resposta oscilatória no geral. Então essa região aqui positiva vai ter esse efeito de crescer o meu esforço de controle, né? Quando ele chegar nessa região negativa, o que é que acontece? Vai diminuir meu esforço de controle. Voltou a ser positivo, vai voltar a crescer e assim por diante. Acho que todos conhecem o comportamento de uma integral. Aqui, esse é o exemplo aqui no sistema subamortecido. Se a gente considerar um sobreamortecido ou criticamente amortecido, né, que não tem sobrepassagem, eu tenho um erro que decai até zero e eu só tenho contribuição positiva aqui para o esforço de controle, que ele cresce e se estabiliza num valor. Agora percebam a diferença entre o proporcional e o integral, né? O integral ou proporcional, se o erro for zero, o valor do meu esforço de controle vai ser zero, aqui nos dois casos. Já no integral, o que é que acontece? É como se ele carregasse um valor e aí o erro foi para zero, ele mantém esse valor. Isso vai ser muito útil para vencer aquela barreira que o proporcional não vence e conseguir levar o sistema aí a seguir a trajetória com erro nulo, né? Então vamos ver um pouquinho mais a fundo com um exemplo. Então aqui eu tenho o exemplo 1, mais ou menos, minha referência, o meu controlador KI sobre S e meu sistema 1 sobre S mais 2. O que acontece aqui? Primeiro eu calculo o ganho de malha fechada, né, a função de transferência de malha fechada, e eu encontro KI sobre S ao quadrado mais 2S mais KI. Primeira coisa que a gente nota já de cara é que ele aumenta a ordem do sistema. Então meu sistema inicialmente era um sistema de segunda ordem, de primeira ordem. Quando eu fecho essa malha, ou seja, quando eu calculo a função de transferência de malha fechada, esse sistema que eu vou tratar passa a ser um sistema de segunda ordem, porque o próprio controlador integral ele vai aumentar a ordem do sistema como um todo. Então, quando a gente calcula, vê a equação característica para o lugar das raízes, eu vejo também que eu continuo tratando agora de um sistema de segunda ordem, né? O que é que acontece? Meu sistema inicialmente era S mais 2, então eu só tinha esse polo aqui. O que é que esse polo fazia? Se a gente lembrar lá do proporcional, ele só andava aqui para a esquerda e ficava mais rápido. Com o integral, o integrativo, eu adiciono um polo na origem. Qual o efeito disso aqui no meu transitório, né? Primeiro, perceba que eu partia dessa condição aqui, né? Minha velocidade é relativa a essa distância em relação à origem e passou aqui para essa distância, né? Então, inicialmente não é uma distância nenhuma, mas quando eu for aumentando o KI,
eu consigo chegar até aqui, que seria a minha distância máxima em relação à origem. Então, de qualquer forma, eu vou perder velocidade aqui no sistema, né? Meu sistema vai ficar mais lento que o original. Porém, à medida que eu vou aumentando o KI, esse sistema fica mais rápido. Não chega a ficar mais rápido que o original, mas ele vai ficando mais rápido até chegar aqui, né? Nesse ponto. Quando chega nesse ponto, os polos se separam e meu sistema começa a ter um comportamento sugamortecido, com aumento da sobrepassagem à medida que eu aumento esse KI. Beleza? Aí vamos ver como é que fica o regime permanente, que é a grande importância aí do meu integral. Então, meu erro quando t tende a infinito é 1 menos gmf de 0, que é igual a 1 menos KI sobre S ao quadrado mais 2S mais KI, eu colocando aí esse S para ser zero. Então eu fico com 1 menos KI sobre KI, que é 1 menos 1, que é igual a zero. Com isso eu constato que eu consigo alcançar esse erro nulo. Beleza? Fisicamente não é difícil de ver isso, né? Tipo, o meu controlador, enquanto eu tiver um erro aqui, mesmo que seja pouco, o meu controlador vai fazer crescer, o meu integral vai integrar esse erro e vai fazer o meu esforço de controle crescer, até eu conseguir alcançar. Se eu não conseguir alcançar, ele vai crescer indefinidamente, né? Então, como é que fica a minha resposta? Para um valor de KI baixo, esse sistema ele vai começar sobreamortecido, né? Então, como sistema de segunda ordem sobreamortecido, sem sobrepassagem. À medida que eu vou aumentando esse KI, o sistema vai ficando mais rápido, até que ele fica subamortecido, começa a ter oscilações. Beleza? O meu grande ganho, apesar de eu perder no transitório, meu sistema fica mais lento. Meu grande ganho está aqui, ó. Eu consigo chegar na minha referência. Beleza? Isso é muito importante. Eu atinjo o erro nulo. Então vamos ver como é que a gente fica em termos dos sinais. Então, aqui eu separei no sistema sobreamortecido, o sistema em malha fechada, né? O sistema inicialmente ele só tem um polo, o sistema de primeira ordem. Mas aqui a gente está separando de acordo com o valor do KI, ele pode vir a se comportar como um sistema de segunda ordem sobreamortecido ou subamortecido. Então perceba, vamos primeiro analisar aqui que é mais fácil sobreamortecido. Então eu tenho uma referência que é um degrau, né, sendo aplicado ao meu sistema. Ele se comportando de forma subamortecida, né, sobreamortecida na verdade, ele atinge essa referência graças ao efeito integral com o comportamento aqui de um sistema sobreamortecido. Isso vai gerar um erro, né, que não vai ter oscilação, um erro sempre positivo, que se integra nesse esforço de controle aqui. Então, analisando diretamente, eu tenho o meu R, né, a minha referência, o meu sinal de erro vai ficar dessa forma, o meu esforço de controle vai ser integral desse sinal de erro, e o efeito disso na resposta do meu sistema vai ser fazer com que ele atinja essa referência com o comportamento aqui de um sistema de segunda ordem sobreamortecido. Se esse meu sistema de segunda ordem tiver características subamortecidas, o que é que acontece? Quando eu jogar um sinal de degrau, a resposta do meu sistema vai ser oscilatório. Então ele vai passar o erro, vai passar por cima, por baixo, etc. Que vai gerar esse erro oscilatório também, né? À medida que esse erro vem positivo aqui, quando ele passa, vira um erro negativo. Então é isso aqui que está acontecendo, né? E a integral desse meu erro vai ser meu esforço de controle. Esse esforço de controle é responsável por garantir justamente essa resposta também, né?
e fazer com que o meu sistema consiga atingir aqui o valor final desejado. Perceba que apesar do meu erro vai para zero, como eu comentei, meu erro ir para zero, como eu comentei, o meu sinal de esforço de controle ele permanece com valor. Ele consegue meio que quebrar essa barreira, a barreira que a gente tinha visto no proporcional. Então, olhando diretamente, eu tenho minha referência, vai gerar esse erro, o erro vai ser integrado para me dar esse esforço de controle que aplicado no sistema tem essa característica de resposta, tem essa curva de resposta. Então, continuando, agora a gente vai analisar um sistema de segunda ordem, como é que ele se comporta com o controlador integral. Meu controlador mais uma vez é K sobre S, e agora esse meu sistema de segunda ordem com polos em -1 e -3. Minha função de transferência de malha fechada fica KI sobre S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 3S mais KI. Então perceba mais uma vez que como era de se esperar, eu aumento a ordem do sistema, né? Eu tinha um sistema de segunda ordem, em malha fechada eu fico com um sistema de terceira ordem. E qual é a diferença que isso vai fazer no meu lugar das raízes? Então, esse meu lugar das raízes ele só tinha esses dois polos antes do controlador, né? Então ele era um sistema que ele viria aqui, se encontraria, subiria em duas assíntotas a 180 graus. Beleza? Assim como o proporcional faz. Agora que eu adiciono outro polo na origem, que é esse meu efeito aqui transitório do meu controlador integral, o que acontece? Esse meu polo mais rápido, ele segue para o infinito, e eu fico preso aqui com esse polo mais lento, o original mais lento, e esse que agora é o novo mais lento, né? Que é o polo em zero. E aí da mesma forma, esse polo em zero, ele vai deixar meu sistema mais lento, no geral, né? Meu sistema, a velocidade dele era limitada por esse polo aqui, que se eu tivesse com um controlador proporcional, ele ainda viria para cá. Né? Agora ela é limitada por esse polo aqui, que ele no máximo chega até aqui, né? Então eu vou ter um sistema mais lento. Só que à medida que eu vou aumentando o valor do KI, esse sistema vai se tornando um pouco mais rápido. Não chega a ficar rápido como o original. E eu parto aqui em duas assíntotas, uma a 60 graus e outra a menos 60 graus. Né? Eu tenho uma assíntota aqui a 60, outra a 180 e essa outra aqui a menos 60. Então é isso para o meu transitório, né? Em resumo, o sistema fica mais lento, eu vou piorar meu tempo de acomodação, meu tempo de subida. Só que para um determinado valor de KI, o sistema fica superamortecido e a sobrepassagem aumenta com KI. Pronto, isso aqui é muito importante. Para um determinado KI maior, o sistema vai ficar instável. Que é isso? À medida que eu passar aqui para o lado direito, né, eu passar desse eixo imaginário, eu vou ter polos com parte real positiva. Né? Isso vai fazer com que apareça na minha resposta tipo um exponencial de 2t, digamos assim. Exponencial com a parte real positiva, que vai ser o comportamento que todo mundo sabe, né? Ela vai crescer indefinidamente. Então a resposta do meu sistema, se ficar assim, ela termina crescendo indefinidamente, né? Só que como ela não vai estar no eixo real, vai estar no imaginário, ela vai gerar oscilações que vão crescer indefinidamente. No regime permanente, mais uma vez, é onde o controlador integral é de excelência, né? Eu vou ter meu erro com t tendendo a infinito, sendo 1 menos a função de transferência de malha fechada. Quando eu coloco S igual a zero, fica 1 menos KI sobre S ao cubo mais 4S ao quadrado, mais 3S mais KI, que quando eu cancelo os S fica 1 menos KI sobre KI.
né? 1 menos 1 que é igual a zero. Então esse meu erro ele vai tender a zero, né? Meu sistema vai conseguir alcançar esse erro nulo. E aí, qual é a conclusão que eu chego sobre esse meu controlador? A ação integral no geral piora a resposta transitória do sistema, mas ela melhora a resposta permanente, né? Em comparação aí com o proporcional, eu vou ter um controlador que vai piorar no lugar de melhorar minha resposta transitória, que é o que eu quero, né? Uma das coisas que eu quero, mas eu vou conseguir alcançar esse erro nulo. Meu controlador vai fazer com que minha resposta chegue onde eu quero que ela chegue. Então, qual é a solução aí que a gente consegue o melhor dos dois mundos, né? Pelo menos uma parte de cada um desses mundos. Uma das soluções, dependendo do nosso problema, é o PI, é a junção de um controlador proporcional com um integral. E aí o que é que vai acontecer? Eu não vou degradar tanto esse transitório, né? Não fica tão rápido como só o proporcional puro, mas fica bem mais rápido que o integral puro. E eu consigo ainda garantir o erro nulo para a entrada de tipo degrau. Beleza?